Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Boa tarde a todos os servidores da Assembleia, a todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Boa tarde, de forma especial, ao povo de Minas Gerais. Presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, eu quero me pronunciar nesse espaço aqui mais uma vez. Inclusive, quero dizer que eu tenho sido interpelado nas últimas semanas por vários profissionais da imprensa mineira, e sobretudo da capital, acerca de questões relacionadas à nossa CEMIG, nosso patrimônio, que é um dos maiores patrimônios de Minas Gerais. Inclusive, tenho acompanhado o site Bem Minas e algumas cobranças que têm sido feitas por um jornalista respeitado, que é o Luiz Tito, grande ícone da imprensa mineira, colocando a Assembleia Legislativa como uma casa silenciosa em relação ao que tem acontecido na CEMIG. Queria dizer ao nobre jornalista que eu quero discordar dele, porque constantemente eu tenho vindo a esse plenário, eu tenho vindo a esse espaço para questionar, denunciar e, ao mesmo tempo, tentar entender, como parlamentar, o que tem acontecido na CEMIG. Essa é uma semana, inclusive, crucial, deputados e deputadas. Dia 30, nós teremos uma assembleia da CEMIG que vai definir, inclusive, entre tantas outras coisas, hoje estava lendo o edital, os rendimentos dos diretores da CEMIG nesses tempos de pandemia, perto aí dos 14 milhões de desempregados no país, das pessoas que estão passando fome, das 120 milhões de pessoas com insegurança alimentar, mas esses rendimentos que vão chegar a um montante que chega a ser imoral, antiético, para não falar outras coisas. E eu trago aqui, nessa tarde, alguns questionamentos. Inclusive também para dizer, senhores deputados, senhoras deputadas, que passou da hora de nós, enquanto Assembleia, o grupo dos 76 deputados, mais o nosso presidente, tomarmos uma atitude mais incisiva. Eu, deputado Sábio Souza Cruz, deputado João Vitor Xavier, já interpelamos a companhia com alguns requerimentos questionando as últimas movimentações financeiras que foram feitas lá. Mas nessa tarde eu estou apresentando um outro requerimento para questionar alguns processos licitatórios que têm ocorrido dentro da empresa. E chama a atenção é que essas coisas elas vêm acontecendo na nossa cara. Inclusive, parece que estão debochando do povo de Minas Gerais, das instituições como o Ministério Público, como o próprio Tribunal de Contas e como essa Assembleia. Nós estamos falando de uma diretoria, toda ela de São Paulo, inclusive pelas notícias que nós temos, uma diretoria que está diretamente ligada ao Partido Novo de São Paulo. E aí, detalhe, se nós nos atentarmos para isso, nós estamos diante de um grande estelionato eleitoral, de um grande estelionato político. Porque exatamente foi essa promessa de campanha do governador e do seu partido, de que não instrumentalizaria, de que não aparelharia as nossas estatais, inclusive foi uma das grandes críticas feitas em relação ao governo anterior, ao governo que nós sabemos claramente que utilizou-se desse subterfúgio. Mas nós estamos num cenário muito pior, porque os cargos na CEMIG diminuíram em relação ao governo anterior. Entretanto, os rendimentos, quando a gente faz a somatória, são maiores até do que o governo Pimentel. O meu requerimento nessa tarde, senhores e senhoras, destaca a contratação sem processo licitatório de uma empresa paulista chamada ESEC.
exatamente ESEC. Olha que interessante isso. Além dela ser contratada sem licitação, essa empresa ela começou a trabalhar para a CEMIG antes do contrato celebrado. Agora, tem muita gente nesse momento me ouvindo e que já ouviu falar desse nome, ESEC. Eu quero contar aos senhores e às senhoras de onde vocês ouviram esse nome. Exatamente a mesma ESEC que fez o processo de recrutamento dos secretários de governo. Isso mesmo. A ESEC é que participou do processo de recrutamento dos atuais secretários. Alguns já deixaram a sua função. E, pasmem, senhores e senhoras, é a mesma ESEC que participou do processo de seleção dos candidatos do Partido Novo em vários lugares no Brasil. Portanto, a ESEC tem uma relação de proximidade com o Partido Novo, com aqueles que estão hoje fazendo gerenciamento, que estão fazendo hoje a administração da CEMIG. Inclusive, sem licitação, nós vimos um contrato de R$1 bilhão escolhido pelo próprio presidente da CEMIG, através da contratação da ESEC. Nós temos aqui que perguntar, e é isso que eu faço nesse requerimento. Estou pedindo aqui que seja informado pela diretoria da CEMIG o envio de todos os processos de contratação da empresa, bem como as justificativas fáticas e jurídicas que autorizaram a inexigibilidade de licitação, sobretudo no que tange à inviabilidade de competição. Em relação ao governador, estamos interpelando também o senhor governador Romeu Zema, não para fazermos oposição pela oposição, mas para ajudá-lo a responder e ajudá-lo a cumprir a sua promessa de campanha. A pergunta que vai para o governador diz respeito ao esclarecimento em relação à empresa e se a mesma atuou no recrutamento dos candidatos pelo Partido Novo e do Secretariado de Estado, bem como que informe os custos e a origem dos recursos utilizados para o pagamento do serviço, ainda que sejam enviadas as respectivas ordens de serviço. Comprovação de serviços realizados com o aceite pelo setor da pessoa responsável. Informe a existência fiscal do contrato e encaminhe para nós, para essa Assembleia, o comprovante de pagamento. Vocês querem ouvir mais uma coisa, senhores deputados e deputadas, povo de Minas Gerais? Estou vendo aqui, na minha frente, o grande mestre, doutor Eli Tarquini. Doutor Eli Tarquini, me dirijo ao senhor, que é presidente de uma das mais importantes comissões da nossa casa. Mas veja só, doutor Eli Tarquini, olha o que nós descobrimos. O presidente da CEMIG, o atual presidente da CEMIG, ele foi nomeado dia 13 de janeiro. Dia 20 de janeiro, ele contratou a ESEC para fazer o processo de recrutamento e contratação do novo presidente. Vejam só, nós temos elementos aqui, mais aquilo que nós já interpelamos, como a venda dos ativos da Light, como a venda da Renova por R$1, como uma série de contratos que foram celebrados sem licitação, como do escritório de advocacia, muitos elementos para a abertura de uma CPI. Para a abertura urgente de uma CPI nessa casa, porque aquilo que eu já disse aqui, eu vou repetir. Se vai privatizar a CEMIG, se essa é a intenção, a qual eu sou totalmente contra, mas respeito a opinião de todos, nós precisamos fazer de modo honesto. Precisamos fazer de modo moral, lícito, ético, em tudo aquilo que se exige à administração pública e tudo aquilo que o povo de Minas Gerais tem que saber em relação àquilo que nós prestamos de contas nessa Assembleia.
Nós temos aqui também, doutor Carlos Pimenta, eu vi aqui agora, algumas coisas que nos chamam a atenção, porque 30 de abril agora, 30 de abril, na próxima sexta-feira, nós teremos então essa assembleia e descobrimos que essa diretoria que está vindo de São Paulo para administrar a CEMIG, é até interessante porque a gente questiona, não tem gente boa em Minas Gerais? Tem que trazer um secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, uma pasta tão importante. Tem que deixar a administração da CEMIG nas mãos de gente de São Paulo, não reconhecendo aqui aquilo que tanto prega o Partido Novo, a chamada meritocracia, de servidores de carreira que são reconhecidos no cenário nacional como os melhores servidores no que diz respeito ao campo energético, empresarial. E aí nós ficamos sabendo que os vencimentos podem chegar, pasmem, desses servidores a R$142 mil entre salários e penduricários. E aí, o site Bem Minas fez uma comparação interessante. O professor em Minas Gerais, ele ganha inicialmente R$ 2.135,64. Se considerarmos os vencimentos do presidente e dos diretores da CEMIG, a remuneração, ela pagaria o salário de 75,85 professores. Esses mesmos rendimentos pagariam o valor salarial de um PM em Minas Gerais, que inicia ganhando R$ 4.631,23. Na mesma equação, os vencimentos do presidente e diretores da CEMIG custearia 35 soldados da Polícia Militar de Minas Gerais. Estou vendo aqui, mais uma vez na minha frente, está bem aqui na frente, aqui, o doutor Carlos Pimenta. Olha, doutor, o senhor que é um grande lutador pela saúde pública, um ícone da luta pela saúde pública na história dessa Assembleia. Médicos generalistas em início de carreira ganham como vencimento R$ 7 mil por mês. Se considerarmos os vencimentos mensais do presidente, dos diretores, proposta essa da chamada nova CEMIG, que vai se concretizar na próxima sexta-feira, daria para custear 23,2 médicos mensalmente. Eu vou repetir o que eu disse no outro pronunciamento que eu fiz, em relação ao que está acontecendo na CEMIG. Perderam a vergonha. Perderam a vergonha. E cabe a essa Assembleia corrigir esses erros que estão acontecendo em relação a esse patrimônio. Por isso, mais uma vez, eu venho aqui cobrar lisura, transparência, honestidade, ética, moral na condução desse patrimônio do povo mineiro. Obrigado, presidente.